Olá, seja bem-vindo, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu pretendo conversar um pouquinho sobre as séries que eu pretendo finalizar em 2025. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui. Você gosta de livros, de séries de fantasia, séries de ficção científica, de unboxings, de clubes de leitura? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações ficam na caixa de descrição. E também te peço a gentileza para hypar esse vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar os canais que estão em crescimento. Bom, então no último vídeo eu trouxe para vocês as séries que eu finalizei no ano passado e assim, eu tô sempre lendo série, não tem jeito. Talvez porque, acima de tudo, eu gosto muito de ler fantasia e é difícil achar fantasia em volume único. Não que eu me importe com isso, eu gosto de ler histórias, assim, eu gosto de me debruçar, acima de tudo, quando a história é boa. Então, no vídeo de hoje, a ideia é conversar sobre as séries que eu pretendo finalizar, lembrando que muitos desses livros são promessas de lançamento para 2025. Então, eu resolvi só mostrar as capas, desistir até de pegar os livros, porque grande parte deles ainda será lançado. Bom, então o primeiro é um livro que eu pretendo encerrar a primeira trilogia de A Guerra do Velho, então eu preciso fazer a leitura de A Última Colônia, encerrar essa trilogia. É uma ficção científica adulta muito boa, do John Scalzi, publicado pela Aleph. Gente, essa ficção científica, ela é o sabor. Na Guerra do Velho, os seres humanos já se espalharam pelo espaço e existe uma guerra aí entre seres de outros planetas, que podem eventualmente atacar colônias terrestres, colônias de seres humanos em outros planetas. Então existe essa guerra e quem é recrutado é quem tem mais de 70, 75 anos de idade, porque já viveu tudo que tinha para viver, e algumas pessoas então vão se alistar e depois que elas passam pelo processo, elas vão entender por que teoricamente, pessoas idosas, então, que já não tem o corpo assim tão como uma máquina lubrificada para poder entrar numa guerra, como é que elas vão se tornar essa máquina de guerra. Gosto muito de A Guerra do Velho. O segundo livro, As Brigadas Fantasma, vai trazer um personagem que aparece em Guerra do Velho, e agora eu tô muito curiosa porque A Última Colônia vai trazer de novo personagens que apareceram aí no primeiro e no segundo livro. Então pretendo encerrar a primeira trilogia porque nós temos uma segunda trilogia que eu ainda não tenho. Pretendo finalizar a duologia de Caçador Sem Coração, então fiz a leitura do primeiro no ano passado. A editora Arqueiro já anunciou que o segundo livro vai ser lançado esse ano. Se não me engano, ainda não temos a data de publicação, nem tem o nome do livro já em português. É uma promessa da Arqueiro, acredito que ele vai vir aí sim, então eu já coloquei aqui como uma duologia que eu pretendo finalizar. Aqui nós temos uma série de fantasia com bruxas, que já foram as governantes de uma ilha, mas acabaram sendo depostas. De uma forma bem violenta, mas anos se passaram, uma dessas bruxas sobreviveu, ela era bem jovem, ela vive ali misturada com a sociedade, fingindo que não é bruxa, fingindo que odeia as bruxas, mas o que ela faz mesmo é resgatar essas bruxinhas. E, claro, nós teremos um caçador de bruxas aí, que vai tentar descobrir que bruxa é essa que está salvando as outras bruxas. O final do primeiro livro, gente, eu quero ver o que a autora vai fazer no segundo, porque ela deixou assim, com um nó, vai ser difícil de se fazer. Bom, a segunda duologia que eu pretendo encerrar em 2025 é a do Rei Pastor. Então, leitura coletiva do Fantasticai, Duas Coroas Retorcidas, a gente finaliza essa duologia, que vai trazer aí uma fantasia bem diferente, porque nós temos uma magia atrelada a cartas, são 12 cartas com poderes diferentes, e as pessoas que portam essas cartas vão usar desse poder, que pode ser um poder interessante, pode ser um poder que acaba corrompendo ao longo do tempo. Então nós tivemos uma magia que vai causar febre em algumas pessoas, e essas pessoas, depois que elas saem dessa febre, elas geralmente são eliminadas pelo rei, porque ela diz que são pessoas que vão ficar contaminadas aí por uma magia ruim. E a nossa protagonista, Elspeth, ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu enganar todo mundo, ninguém sabe que ela passou por essa contaminação de magia, a não ser a própria família, mas ela vai acabar entrando ali num mistério, numa busca por cartas, porque ela tem um poder que vai ser muito interessante na busca de outras cartas.
O final também, outro que dá um nó, assim, bem apertado. Quero ver o que a autora vai resolver. Uma série de suspense e mistério jovem que eu pretendo encerrar em 2025 é a série Os Naturais. Então são 4 livros, eu já li os 2 primeiros, estou fazendo a leitura de Tudo ou Nada e pretendo fazer a leitura do 4º e último volume e encerrar então a série de Os Naturais. Sempre falo, né, que parece um Criminal Minds assim, bem jovem. Então nós temos adolescentes que passaram por situações assim bem tensas e por conta dessas situações eles acabaram desenvolvendo uma aptidão que vai variar de caso para caso, que poderia ser muito bem utilizada para trabalhar com casos arquivados. Então o FBI vai trazer, vai juntar esses adolescentes e eles vão ser treinados de uma certa maneira, mas vão estar sempre sendo confrontados ali com o seu passado. Gosto muito. O primeiro livro eu li em 2 dias, assim, porque eu me segurei. O segundo livro eu li em 3, 4 dias, mais uma vez porque eu me segurei. Tudo ou Nada tá mais interessante ainda. Tô gostando de acompanhar essa história e pretendo finalizar agora em 2025. Mais um lançamento, mais uma duologia para ser encerrada. Então, no ano passado eu fiz a leitura de Melodia Prateada, Chamas da Noite, e a sequência já foi anunciada pela Gutenberg para 2025. Também acho que ainda não tem data, pelo menos quando eu gravei o vídeo não tinha nenhuma data definida para o lançamento do segundo livro, não tinha nem título em português, mas nós temos uma história que vai falar muito sobre colonialismo, sobre ancestralidade, sobre as histórias de um povo que muitas vezes são massacradas quando nós temos aí a entrada desses colonizadores. Gostei demais também, outra história que termina assim de uma forma que permite muitos caminhos. Quero ver o que a autora vai escolher. Mais uma duologia que eu comecei no ano passado e que foi anunciado pela Galera Record que o segundo livro sai esse ano. Então eu fiz a leitura de A Maldição de Prata, a galera já anunciou o segundo livro para esse ano. E aqui a gente tem uma história de fantasia que vai trazer uma pegada aí arturiana. Gostei muito do primeiro livro, também termina de uma forma assim, de ficar imaginando como que a autora vai resolver todo esse imbróglio. Gostei muito, quero encerrar essa história ainda esse ano. Mais uma duologia, mais um livro que vai ser lançado em 2025. Nós tivemos uma leva aí de duologias. É o que o Rio sabe. Foi lançado no ano passado, fiz a leitura no ano passado. É uma publicação da editora Arqueiro que já anunciou a continuação para esse ano. Então, de novo, ainda sem uma data definida, mas acredito que vem logo aí porque o título em português já estava disponível mesmo no ano passado. Aqui nós temos uma história muito interessante, ela é uma história de suspense e mistério com uma pegada de fantasia. Então nós temos uma protagonista cujos pais sempre foram passar metade do ano no Egito, atrás de escavações, mas eles são dados como mortos e ela quer ir até lá descobrir o que aconteceu. Nesse meio tempo ela vai atrás do tio dela para ter informações e ela acaba encontrando com uma espécie de secretário do tio. Os dois antagonizam logo de cara, mas vão ficar juntos, vão acabar se interessando romanticamente, mas são muitos os mistérios e muitos os problemas. Se eu falei que muitos dos livros até então terminavam com um nó, esse daqui ele termina de uma forma que não é nem um nó, sabe? Aquele nó assim que parece impossível que a autora vai conseguir resolver. Ela criou um problemão no último capítulo. Quero ver o que vem aí. Então é uma duologia que com certeza eu pretendo encerrar esse ano. Bom, esse próximo também é um lançamento agora de 2025, que é o Complexo de Atlas, que vai encerrar a trilogia de A Sociedade de Atlas. Bom, é uma Dark Academia, então nós estamos falando de pessoas que têm habilidades mágicas bem diversas e um grupo delas são escolhidos ali para passar por uma espécie de desafio, cuja premiação é integrar a biblioteca, é ter acesso à Biblioteca de Alexandria. Então fiz a leitura do primeiro, do segundo. O primeiro tem um grande plot twist ao final, o segundo ele vai tentando resolver esse plot twist e agora é a finalização. Então estou muito curiosa. O Complexo de Atlas já foi lançado, ainda não tenho, mas é uma história que eu pretendo sim finalizar esse ano, porque eu curti, li os 2 primeiros, o terceiro já tá aí, por que não encerrar essa série? Uma trilogia que eu finalmente pretendo encerrar é a trilogia da Guerra da Papoula, então finalmente eu tenho A Deus em Chamas. Vou fazer a leitura esse ano, com certeza quero encerrar essa trilogia.
mesmo sabendo que pode dar muito errado, mas é uma história da Kuang, então eu só posso esperar gostar no final das contas. Aqui a gente está falando de uma história que tem como pano de fundo a história militar chinesa. Então, uma história com muitos gatilhos, estamos falando de guerra, de muitas estratégias, de personagens que no cinza ali, sabe, são todos anti-heróis. Todos eles são anti-heróis. E fica difícil torcer por eles, mas eu acho que eu consigo compreender. Eu vejo muita gente que não gosta da protagonista, mas eu consigo compreender o caminho dela. Gosto muito dessa trilogia, tô ansiando para fazer a leitura do terceiro livro, A Deus em Chamas. Mais uma trilogia para encerrar agora esse ano, então nós fizemos a leitura lá no Fantasticai. Foi leitura coletiva, Castelo em Seus Ossos, Estrelas em Suas Veias, e agora veio Veneno em Seus Corações, da Laura Sebastian, publicado pela Arqueiro. Aqui é uma fantasia que também usa de muita estratégia, muitas intrigas, ali uma guerra entre reinos, né? Uma guerra criada e planejada por uma imperatriz que coloca suas filhas para movimentar essa guerra também. Tô super curiosa, o terceiro livro já foi lançado, vai ter leitura coletiva no Fantasticai. O primeiro livro já termina de uma forma que deixa a gente bem angustiado. O segundo livro também, quero ver como é que a autora vai resolver toda essa confusão. Mais uma trilogia que eu encerro em 2025. Locklands é o terceiro livro da trilogia Os Fundadores. Fizemos a leitura do primeiro e segundo lá no Fantasticai. Estávamos assim ansiando para ler o terceiro, mas acabou que passou o tempo, a gente não colocou. Mas desse ano ele não pode passar, porque o segundo também termina com uma grande reviravolta e eu tô curiosa. Foundryside é uma série de fantasia incrível, assim, com um sistema único de magia. O autor, ele teve uma criatividade porque é uma magia que ela é inscrita. E nós temos uma protagonista que vai acabar botando a mão num artefato e isso vai mudar toda a história daquele lugar. Gosto muito do primeiro, do segundo, tô ansiando para encerrar essa trilogia. Provavelmente vai ser leitura coletiva. Esse ano eu faço a leitura de Locklands. Bom, o próximo é uma trilogia que se encerra esse ano também, Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard. Aqui a gente tem a finalização da trilogia que começou com Destruidor de Mundos, depois Destruidor de Espadas, mas é uma história de fantasia que vai falar sobre uma protagonista que tem muita curiosidade em relação ao seu passado. Ela tá sempre vendo a mãe pirata ir e vir, até que de repente ela descobre que tá ali no meio de uma profecia. Nossa, uma história incrível. Gosto muito da escrita e da forma de conduzir da Victoria Aveyard. Tô com boas expectativas para a finalização. Ainda não tenho o livro, mas eu pretendo sim encerrar em 2025. Agora, mais um lançamento previsto para esse ano. No ano passado eu fiz a leitura de A Guerra dos Furacões. Foi leitura coletiva. Tô super curiosa. Uma história que vem aí da fanfic de Raylo. Então nós temos personagens que estão em lados opostos de uma guerra, que têm poderes que são diametralmente opostos, mas que de alguma maneira acaba se fundindo, e por conta disso eles vão acabar sendo obrigados a entrar ali num casamento político, porque a união desses poderes ela vai ser importantíssima para proteger todo mundo. Em algum momento a guerra entre esses povos ela vai ser muito menor do que a possível destruição de tudo. Vale mencionar que a gente sabe desse casamento desde o início, mas ele vai demorar muito a acontecer e a gente fica naquela angústia, né? Quando é que isso vai acontecer? Os dois trocando farpas o tempo inteiro. Os dois são personagens muito interessantes, eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma construção, assim, mais complexa, porque o pai dele é um grande vilão. E, bom, enfim, é uma duologia que vai ser finalizada esse ano. Ainda não temos notícia de quando é que esse livro vem, mas eu pretendo sim ler assim que sair, porque eu gostei muito do primeiro livro. E o último, ele é um bônus, assim, não sei se eu vou fazer essa leitura. Eu tô falando da continuação, da finalização do livro, da duologia que começou com A Magia das Marés. Não foi das melhores fantasias que eu li no ano passado. Eu acho que a autora, não sei, ela constrói uma mitologia interessante, mas ela deixa complicada demais. Então eu fiquei muito perdida grande parte do tempo naquela história, porque nós temos
uma escola em que pessoas têm magias em função da lua, né, no momento do nascimento dessas pessoas, então são poderes diferentes, elas são vistas de formas diferentes, mas além disso nós temos uma história, uma grande história que virou quase uma lenda urbana e que vai ter impacto sim na história dessa escola e desses personagens. Só que eu acho que a autora complicou demais. E além disso, a protagonista, ela é péssima. É uma mulher egocêntrica, é uma mulher até um pouco narcisista, tá? Sabe? Tudo é ela. Tudo é em função dela e eu não gostei. Eu não consegui me afeiçoar a ela de forma alguma. Espero que a autora ela dê uma pitada ali de uma possibilidade. Eu espero que ela conduza para essa mudança no próximo livro. Mas nós temos aí já lançado, se não me engano, ele já está disponível, que é o livro é Céus Misteriosos, né? Então ele vai finalizar essa duologia. Eu não sei se eu vou ler, né? Mas bom, como eu gosto de encerrar histórias, possivelmente eu vou colocar em algum momento nas próximas metas literárias. Mas ele não vai ser prioridade, como todos esses livros que eu já apontei anteriormente para vocês. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham curtido e bora conversar. Você é daquele time que gosta de finalizar uma série ou daquele time que adora começar uma série? Finalizar é uma coisa para um outro tempo. Me diz aí quais séries você pretende finalizar em 2025 e se pretende ler alguma dessas histórias com a gente lá no Fantasticai. Lembrando sempre que eu deixo todos os links de compra na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda demais. Agradeço imensamente se você assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!